E trazemos aqui para você um assunto que tem gerado polêmica. É o seguinte: a Câmara dos Deputados está prestes a votar um projeto de lei que autoriza o plantio da maconha para fins medicinais aqui no Brasil. É possível que esse tema entre na pauta da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, está prestes a colocar esse item na pauta. E para falar sobre isso, temos um convidado aqui. Está conosco o senador Eduardo Girão, senador pelo Podemos do Ceará. Tudo bem, senador? Boa noite, obrigado pela entrevista. Tudo bem, Vitor, paz e bem para você, para o Augusto Nunes, para o Guilherme Fiuza, Zé Maria Trindade, a todos vocês que acompanham aí o Pingos nos Is na Jovem Pan. É uma honra e uma alegria participar com vocês. Nós que agradecemos, deputado. E esse é um tema que tem gerado senador, é um tema que tem gerado uma controvérsia aí na Câmara dos Deputados, porque uma ala da Câmara, a bancada ligada ali ao agronegócio, defende a aprovação do texto, diz que seria uma cultura a mais para os produtores rurais, que isso geraria uma boa possibilidade de renda a ser explorada, mas os opositores da ideia apontam alguns problemas. O senhor mesmo é contrário a essa ideia. Por quê? Quais seriam os problemas, senador? Vamos lá. Primeiro que o governo federal já se manifestou claramente contra, inclusive o próprio Ministério da Agricultura, e isso é realmente preocupante, mostra uma estratégia sorrateira dos que são a favor da liberação da maconha no Brasil, uma estratégia, eu diria, até covarde, porque os olhos da nação, o povo brasileiro, está preocupado com o emprego, está preocupado com a sua saúde. E, nesse momento, para excluir o debate, a Câmara dos Deputados deve colocar esse assunto em pauta. Então, é importante esse programa, porque a população vai tomar conhecimento disso e sabe, né? Majoritariamente é contra. E o artifício mais delicado de tudo é usar crianças, é usar 4 mil crianças que estão sofrendo e que, através do CBD, que é uma das 490 substâncias da maconha, que, trabalhada em laboratório, pode gerar um alívio para a questão de epilepsia refratária, nas convulsões. Então, isso, inclusive, a Anvisa, no ano passado, já liberou a importação e, inclusive, eu tenho um projeto de lei para que seja dado gratuitamente e, infelizmente, essas mesmas pessoas que querem pautar isso não pautam esse projeto de lei que tramita aqui para que se dê de graça para essas famílias que estão precisando. Agora, o fim do foro privilegiado que está lá na gaveta do presidente não é colocado para votar. A prisão em segunda instância, que é também uma demanda da sociedade brasileira, não se coloca para votar. Agora, para liberar a maconha, né, que nós temos aí 38 milhões de pessoas, de alguma forma, famílias que estão sofrendo hoje com o problema da maconha, que é uma porta de entrada para as outras drogas, eles querem colocar para votar por causa desse poderoso lobby, que é um lobby do narconegócio que está entranhado aqui dentro do Congresso Nacional e que a gente tem que avisar para o povo brasileiro para tentar evitar isso junto com seus parlamentares. Senador, quem lhe faz a próxima pergunta agora é José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, senador, é uma luta de mercado, né? Estão vendo essa situação como mercado e contramão da história. No momento, a história tenta reduzir a possibilidade da chamada droga legal, ou seja, o abuso do álcool e outras drogas legalizadas. No Brasil, o uso de drogas já está praticamente liberado, né? Quem é pego usando drogas praticamente é uma contravenção e praticamente não tem nenhum efeito jurídico, enfim. Mas o traficante ainda é penalizado e deve ser mais ainda, porque entendo que se trata de uma epidemia. E quando é assim, numa epidemia, o agente transmissor, que no caso é o traficante, deve ser penalizado de forma máxima. O senhor vê alguma organização, algum grupo de pressão tão grande que possa movimentar o Congresso assim? Eu vejo o Congresso movimentado desse sentido. Muitos interesses, a gente percebe aqui nos corredores do Congresso Nacional. Não é de hoje, Zé. Não é de hoje. Em 2014...
quando o Brasil estava vivenciando ali o ano da Copa do Mundo, a gente tinha eleições presidenciais, tinha eleições para o Senado e para os governos estaduais, estavam debatendo, entre aspas, debatendo aqui no Senado Federal, a liberação da maconha, às segundas-feiras, 8h30 da manhã. Ou seja, não tinha nenhum parlamentar aqui, né? E isso estava sendo debatido com aquela claquete ali de ativistas pró-maconha, militantes pró-maconha. Eu tive a oportunidade de participar naquele momento de uma audiência pública e vi que estava tudo armado naquela hora para liberar. Mas esqueceram um vídeo na internet, essa foi a sorte. O pessoal que estava conversando, Brasil, Estados Unidos, e, se eu não me engano, México, militantes pró-drogas, esqueceram um vídeo no Hangout que eles estavam ali dizendo qual é a estratégia. Ou seja, primeiro passo, ele diz isso literalmente. A TV Senado, está nos arquivos da TV Senado, esse vídeo que está circulando aí. Ele dizia, vamos emocionar primeiro a população com crianças que precisam do medicamento. Depois vamos atrair os médicos para o interesse comercial, financeiro, para receitar. Olha só que grave. Prescrição de vendas de receitas médicas. E terceiro, a gente consegue o que a gente quer, que é a maconha recreativa. Então, foi citado o nome de parlamentares que já estavam conversando offline, e isso acabou indo parar na Polícia Federal. Na época, o senador Magno Malta denunciou isso publicamente, né, com esse vídeo, e o assunto acabou parando até agora. E aí, o que é que fazem? Nesse momento, eles ressuscitam esse projeto, querem votar sem debate, porque, como bem foi colocado, eu estava acompanhando as entrevistas de vocês no assunto anterior, aqui está a votação virtual, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles fazem o que querem da pauta. Eles colocam o que querem, dão o tempo que quer para se manifestar, ou seja, exclui o debate. Isso não é um assunto para se tratar de forma virtual, de forma remota, isso precisa de plenário, precisa de debate, ouvir especialistas, né? Ver, por exemplo, a Polícia Federal é contra. Nós tivemos na Polícia Federal e ela já definiu contra. A própria Anvisa também já fez uma nota técnica contra, né? Então, assim, um dos maiores pesquisadores dos Estados Unidos, que participou dos 3 últimos governos americanos, do Obama, do Clinton e do Bush, né? O Kevin Sabet, que é um dos maiores consultores sobre drogas do mundo, declarou a estratégia deles é tornar o Brasil o maior produtor e exportador de maconha do mundo. Ou seja, você expor essa cultura da maconha que potencializa a esquizofrenia, que separa pai de filho, que causa evasão escolar. Vai ver lá o que aconteceu no Uruguai há 3 anos atrás, né? O índice de criminalidade já aumentou. Uhum. Sim. Vamos a mais uma pergunta aqui, o Guilherme Fiuza agora. Por favor, Fiuza. Senador, o senhor se referiu a uma bancada do narconegócio, né? O senhor tem, assim, indicações de representantes, que seriam os representantes dessa bancada, ou pelo menos filiações partidárias afinadas com esse projeto? Olha, o presidente da comissão, Guilherme, ele é o deputado Paulo Teixeira, que é o do PT, aí de São Paulo, e ele está movimentando muito isso aqui no Congresso Nacional, e a gente sabe que é uma demanda que já vem aí desde a eleição do presidente Rodrigo Maia, né? Não sei, dizem aqui nos corredores que é um compromisso da eleição, e a gente precisa ficar muito atento a tudo isso, né? Porque a gente sabe o que está por trás, isso não é uma coisa saudável para a nossa nação, né? O brasileiro, inclusive, em pesquisas de vários institutos que já pesquisaram isso, mostram que o brasileiro, majoritariamente, 70% a 80% é contra, né? Então, é um assunto que não era para ser prioritário num momento como esse, concorda? E vem se enfiar a goela abaixo, e eu quero aproveitar esse momento e pedir para você que está nos ouvindo, eu sei da audiência do Pingo nos Is, que mobilize seus deputados federais. A população precisa se manifestar sobre esse PL, que é o 399 de 2015,
que está agora aí, sem ser votado na comissão especial, não teve voto, está indo direto a plenário a qualquer momento na Câmara dos Deputados. Estamos ouvindo aqui o senador Eduardo Girão, do Podemos, e Augusto Nunes faz a próxima pergunta. Senador, eu também fiquei interessado nessa denúncia que o senhor fez sobre a existência de uma bancada do narconegócio. Essa bancada já conseguiu aprovar algum projeto, senador? Olha, ainda não. Esse é a cereja do bolo, né? Que está aí se movimentando aqui nos bastidores. Tem reuniões, a gente já ouviu de colegas comentando que foram convidados para reuniões em gabinetes aqui, nos apartamentos funcionais, e a gente se preocupa muito com o que está acontecendo com relação a isso, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, que reúne 8.000 médicos, já fez, desde 2014, várias notas técnicas mostrando o grande equívoco, os riscos que a liberação da maconha no Brasil. Então, são interesses, inclusive, internacionais, né? A gente sabe disso, é uma indústria poderosa, porque a indústria do tabaco começou a cair. As pessoas tomaram consciência nas últimas décadas e viram o mal que faz ao organismo físico. Só que a maconha, ela causa 8 vezes mais danos, né? Então, THC é terrível, isso para problemas quando você... esquizofrenia, uma série de situações de dependência química. E atinge o cérebro. Ou seja, são gerações que nós podemos perder aqui no Brasil e que tem acontecido em alguns estados americanos, Colorado e a Califórnia, por exemplo, os índices de acidente de trânsito, até de crianças intoxicadas com chocolate de maconha, com balas de maconha, porque esse projeto aqui, que eles dizem ser medicinal, também abre portas. Aqui está aqui o projeto. O projeto libera também para a questão de industrialização de vários produtos à base da maconha. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de aberração com um povo que já se manifestou com relação a isso, que é totalmente contrário e repudia esse tipo de tentativa do lobby poderoso da maconha aqui no Congresso. Ô senador, mas mesmo que haja um aparato policial envolvido, ou seja, uma fiscalização ali nos laboratórios, nas indústrias farmacêuticas que teriam essa autorização para o plantio, mesmo que haja um controle rigoroso para evitar que essa maconha com fins medicinais seja usada com fins recreativos, mesmo que haja uma regulamentação séria a respeito disso, nesse caso o senhor seria favorável ou ainda assim não? Olha, a Polícia Federal foi categórica, né? Contra. Não tem como fiscalizar. Da maneira como eles fizeram nesse projeto aqui, é em larga escala, né? Para você produzir, só para você ter uma ideia, o CBD, né? Que é daquelas 490 substâncias da maconha, uma pode ajudar essas crianças. Então, para se produzir o CBD, você precisa de 70 quilos de maconha, resolve o problema do Brasil, né? Resolve da folha, que hoje em dia você faz até sintético, não precisa nem da folha, com a tecnologia que existe. Como é que se quer abrir plantação no país inteiro, né? Então é algo que não tem cabimento. Eu acredito que o Ministério da Saúde, a gente já teve alguns contatos, sensibilizando as autoridades aqui em Brasília. Estivemos agora com o ministro da Justiça, André Mendonça. Quem está nesse grupo é o ministro Osmar Terra, ex-ministro Osmar Terra, que hoje é deputado federal, um médico talentoso que conhece isso. Deputada Bia Kicis foi conosco e muitos outros parlamentares que estão atônitos com essa movimentação aqui dentro. E a gente sabe que esse tipo de liberação ele vai atender realmente ao interesse, como foi bem colocado, acho que pelo Zé Maria Trindade aqui, sobre a questão do dinheiro. É apenas o negócio em si e não se importam com a saúde das pessoas com relação a isso. Muito bem, agradeço aqui então ao senador Eduardo Girão, senador pelo Podemos do Ceará, esteve conosco aqui falando sobre esse projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que pode ser pautado aí nos próximos dias pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Obrigado mesmo pela entrevista, senador. Uma boa noite, ótima semana. Muita paz para vocês. Parabéns pelo trabalho.